Quem é a nossa convidada de hoje na nossa entrevista do dia, Giovana Simeone? Vamos lá então, é a Fernanda Amádio Piazza Jacobes Pereira. A Fernanda Cabreira, ela é oficial de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da sede da comarca de Fernandópolis e vai falar um pouquinho com a gente hoje. Inclusive, a gente tem muito assunto com a Fernanda, a gente conseguir trazê-la aqui hoje já foi uma vitória. E nós vamos trazê-la mais vezes para abordar outros assuntos também. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço muito o convite e agradeço também a oportunidade de poder comparecer, poder vir aqui conversar e falar com vocês e com todo mundo que está ouvindo a gente sobre um tema tão relevante, né, que é a questão do nome no registro civil. Pois é questão de troca de nome. Antigamente, para trocar o nome, só se ele fosse assim um nome que causasse grande problema para a pessoa, né? Exatamente. Agora, hoje, se a Maria quiser trocar o nome, ela pode trocar o nome? Sim. Como é que ela vai fazer? As hipóteses de alteração de nome, elas eram muito restritas e, na maioria das vezes, ela dependia de uma autorização judicial. Então, era necessário entrar com uma ação, contratar advogado e percorrer todo o processo judicial para conseguir fazer essa alteração. E com essas novas mudanças da Lei de Registros Públicos, que foram mudanças que ocorreram neste ano de 2022, a questão do nome, ela mudou, teve uma mudança de paradigma, porque o nome era considerado imutável ou definitivo. Acontece que na nossa Constituição tem toda uma tendência, né, principiológica da dignidade da pessoa humana. Ou seja, preocupa-se hoje muito mais com o próprio ser humano, ele se sentir bem, do que com as regras efetivamente postas. Então, o que essa lei trouxe? Ela trouxe a possibilidade daquela pessoa que não se sente confortável com o nome que tem, seja por que motivo for. Inclusive, essa alteração não precisa nem ser motivada. A pessoa, se quiser alterar o nome, ela pode ir ao cartório, sem precisar de ação judicial e dizer, eu quero trocar o meu nome. Não precisa nem dizer por quê. Então, isso é um avanço muito grande. Eu acho que vai... especialmente para aquelas pessoas que realmente não se identificam, não se sentem bem com aquele nome, vai poder, claro, não vai poder trocar toda hora, né? Então a lei autoriza que seja feita uma vez, a pessoa é maior de idade, né? Já fez 18 anos, então ela pode ir ao cartório e falar, eu quero trocar o meu prenome. Bom, a questão ela não perde a identidade dela, por exemplo, de repente causar um problema. Ela chamava Maria e depois vai chamar Joana. Sim. Não fica, não é uma... Teria que mudar toda a documentação, todo o aporte. Como é que fica esse processo? Sim, tem que mudar. O que acontece? Então a pessoa vai ao cartório, faz a solicitação, a gente monta um requerimento, ela vai assinar. Inclusive, deixa eu só fazer uma observação, que a pessoa precisa comparecer ao cartório. Tá? Tem que ser pessoalmente, não pode ser por procurador. Presencial mesmo. Não pode ser por procurador, não pode, às vezes a pessoa tem um registro aqui em Fernandópolis e está morando em outra cidade. Não pode ser por e-mail, não pode ser pelo correio. Então a pessoa precisa comparecer. No cartório onde ela está registrada. Sim, ou se ela estiver em outra localidade que tenha um cartório de registro civil, ela comparece pessoalmente nesse outro cartório. Então, por exemplo, o meu registro de nascimento está lá em São Paulo. E eu moro aqui em Fernandópolis. E eu quero alterar o meu nome. Eu posso vir ao cartório de Fernandópolis e o cartório de Fernandópolis envia o pedido para São Paulo. E vice-versa. Então, a pessoa que está em São Paulo, por exemplo, e quer alterar o nome, ela comparece pessoalmente ao cartório lá em São Paulo, o mais próximo da residência, não tem essa... Assim, ela pode escolher o que for mais fácil. E o cartório de São Paulo envia o pedido para cá. E a gente faz a verbação aqui no livro. Então, como que é o procedimento? Então, montamos o requerimento, a pessoa compareceu, a gente vai verificar os requisitos, tem mais de 18 anos, tem capacidade civil, sabe o que está fazendo, e eu quero alterar o meu nome. Então, pronto, faremos o requerimento e
tem que ser apresentada uma série de certidões, aquelas certidões de distribuidor civil, distribuidor criminal, certidões dos tabelionatos de protesto do local onde a pessoa vive. Até para evitar algum tipo de golpe, de troca de nome motivado a um crime que, por exemplo, a pessoa carregue. Sim. Algum problema judicial. Isso. O fato da pessoa ter certidão positiva, essas certidões que eu acabei de falar, não vai impedir a troca do nome, mas a gente vai fazer uma avaliação do caso concreto para ver se existe algum indício de que a pessoa esteja querendo cometer uma fraude ou alguma coisa errada. Neste caso, se a gente entender que não dá para fazer a alteração, a gente encaminha para o fórum. Aí o juiz judicial. Sim, aí o juiz corregedor vai dizer se pode alterar. Aí ele decide. Então, a gente vai fazer essa verificação, mas o fato de ter certidão positiva não vai impedir. Às vezes a pessoa tem lá um apontamento em protesto, mas não quer dizer que a pessoa esteja de má fé. Então, aí tem todas essas certidões, e aí, estando em ordem a documentação, os pedidos, etc., a gente faz a averbação. Aí a pessoa alterou o nome no registro. Aí o que ela tem que fazer? Essa certidão... registrou e a gente vai ter uma nova certidão. Nessa certidão vai constar o nome que a pessoa possuía antes e o nome que ela passou a adotar. Então, na certidão vai ter as duas informações. A pessoa passa a ter uma nova certidão de nascimento, é isso? Sim, uma nova... Aí a anterior é anulada. Não, na verdade, o registro, aquele nascimento daquela pessoa vai ficar para sempre no cartório. O que a gente faz é, a gente averba, a gente coloca lá naquele registro essa nova informação. Então, a Maria, aqui a pessoa que está registrada como Maria, passou a se chamar Joana. E quando a gente extrai a certidão, a gente coloca lá a certidão de nascimento da Joana, hoje Joana, que antes era Maria. Entendi. Certo. Então a gente vai colocar. Então, a certidão, na verdade, ela continua sendo a mesma, só que ela tem essa informação nova constando lá. É acrescentada essa informação. Isso, exatamente. E sempre vai constar os dois nomes. Por quê? Porque também tem a questão da segurança jurídica aonde ela vive. Então a gente precisa saber que a Joana antes era Maria. Bom, a troca pode ser permitida apenas no prenome ou também no sobrenome? Então, as questões relativas ao sobrenome são outras regras. Então, o que a lei permite que a pessoa compareça ao cartório e sem motivo, sem especificar o porquê, altere o nome, é só o prenome. Agora, com relação ao sobrenome, a gente vai ter outras regras, outras situações em que vai ser possível também. Porque eu fiz essa pergunta porque chegou de um ouvinte, a pessoa pode tirar um nome ou sobrenome quando é muito grande? Por exemplo... Maria Cristina... Silva Souza Almeida. E aí fica aquele nome comprido e tal, ela pode... Então, existe uma possibilidade, por exemplo, eu me casei, adotei o sobrenome do meu marido, adotei 2 sobrenomes do meu marido. E eu me arrependi. Falei, nossa, eu coloquei o sobrenome dele, mas meu nome ficou enorme. Eu não me reconheço com esse nome completo, sabe? Então, a pessoa pode ir ao cartório e dizer, olha, eu me arrependi. Eu quero voltar ao meu nome que eu tinha antes do casamento. Não divorciou, não separou do marido, nada. Ela só se arrependeu, ela não ficou legal para ela aquilo. Então, ela pode ir ao cartório e solicitar a exclusão. Assim como ela pode se arrepender também de não ter colocado. Ou eu coloquei um só e queria ter colocado os 2. Então, é possível fazer essa alteração também. A lei atualmente nos permite fazer isso também. Bom, você acha que a partir dessa questão aí nós deveríamos ter assim, uma procura importante no cartório para essa troca de nome? O que você observa vivendo o dia a dia do cartório? Olha, nós já tivemos procura. A alteração é recentíssima, não tem nem 15 dias e nós já tivemos procura. Porque o que acontece? A pessoa... o meu nome não fui eu que escolhi. Quem colocou o nome em mim não fui eu. Foram os meus pais que escolheram quando eu nasci. E muitas vezes os nomes que são maravilhosos para os pais, às vezes os pais querem fazer uma homenagem para um parente ou para uma pessoa famosa da televisão. Então, só que aquela pessoa que tem aquele nome, muitas vezes fala, nossa, mas eu não queria chamar isso. Tudo bem, que é o nome da minha avó. Eu concordo com a homenagem, mas eu não gosto desse nome. Então, a gente tem muito isso. Tem muito isso da pessoa
não se sentir bem com aquele nome. Então, eu acredito que a procura vai ser grande. Inclusive, a gente tem, assim, às vezes a pessoa nos procura, fala, olha, não tem nenhuma exposição ao ridículo, eu simplesmente não gosto desse nome. Eu me chamo Maria e queria chamar Joana. Né? O Maria não tem nada de errado com Maria, mas a própria pessoa não se sente bem. Então, agora ela vai poder fazer, ela vai, com base na dignidade dela, para ela se identificar bem, ficar feliz com aquele nome, ela vai poder trocar. Vamos dizer que a pessoa vai lá e troca o nome, depois aí ela começa, ela não se reconhece com o novo nome. Ela pode voltar lá e desfazer o... Poder desfazer pode, mas aí não é direto no cartório. Aí vai ter que procurar a justiça. Aí precisa da justiça, porque essa possibilidade de alteração é uma vez só. Então, sim. Se ela se arrepender, ou se ela falar, mas eu escolhi esse nome, mas na verdade eu queria ter escolhido outro. Eu escolhi Joana, mas na verdade eu queria chamar Amanda. Aí, para fazer uma nova alteração, ou para desconstituir, né, para voltar ao nome anterior, precisa da autorização do juiz, precisa de sentença. Então, a pessoa precisa, quando procurar o cartório, estar bem decidida do que quer. Para não ter... Normalmente, nesses casos, o que acontece? A pessoa, às vezes, tem um nome muito comprido, então eu até coloquei aqui um exemplinho no meu material aqui. Vamos supor que a criança nasceu, a filha nasceu, e os pais quiseram homenagear os avós. A avó chamava Cleide, o avô chamava Osvaldo. E colocaram na criança Cleide Valda. Só que a Cleide Valda nunca se identificou e nunca se apresentou como Cleide Valda. Ela sempre foi a Cleide, para todo mundo. Aonde ela foi, era a Cleide. Então, normalmente a pessoa ela já é conhecida por aquele nome que ela quer alterar. Ela tem uma identidade com aquele novo nome. E por isso ela quer trocar. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que se chame José Carlos e vai chegar no cartório querendo chamar Ricardo. Dificilmente. Uhum. Porque essa questão do nome, ela também é uma coisa que pertence a gente, né? Então a gente, além de se identificar perante a sociedade, é um nome também que faz parte da nossa personalidade. É por isso que lá atrás eu fiz a pergunta, porque de repente a pessoa ela vai ter uma mudança. Se ela mudar o nome, você citou o caso da Cleide, que era reconhecida como Cleide, mas tinha um outro nome, né? Sim. Que é mais comum isso aí, né? A gente vê muita gente com esse tipo de situação aí. E que vai querer mudar, né, Giovana? Com certeza. Principalmente eu falo assim, quem tem nome composto, né? Às vezes 2 nomes e acha que fica um nome muito comprido, aí fala, não, eu quero tirar um e para ficar menorzinho e tudo mais. Até porque, igual você falou, é reconhecido somente pelo primeiro, talvez, né? Ou às vezes a pessoa prefere o segundo. Ela vai nos lugares e ela fala, a Maria das Graças. Ela chega nos lugares e fala, bom dia, eu sou a Graça. Pronto. Eu sou a Graça. Então, quer dizer, a pessoa, ela já é conhecida e se reconhece por aquele nome, ela vai poder ter esse nome no registro. Perfeito. Nos documentos, etc. Assunto que rende, hein, Giovana Simeoli? Eu tô cheia de dúvidas aqui já. Então comece a esclarecer as dúvidas aí, aproveitando a Fernanda aqui com a gente, trazendo a oportunidade da gente esclarecer principalmente nossos ouvintes, né? Claro. Ô, Fernanda, quanto tempo demora esse processo? E qual seria o custo para fazer essa troca de nome? Tem algum custo? Como que funciona? Sim, tem um custo. Na nossa tabela de emolumentos do cartório, que é uma tabela fixada por lei estadual, o valor é de um procedimento, eu vou passar aqui o valor para vocês que eu até anotei, R$ 165,35. Então, esse é o valor para a pessoa que comparece ao cartório de Fernandópolis e o registro pertence a Fernandópolis. Certo. Porque se a pessoa vier ao cartório de Fernandópolis, mas o registro estiver em outra localidade, em outro cartório, a gente faz o envio pela central CRC e aí tem os emolumentos do cartório daqui e para fazer a verbação lá. Aí seria esse valor acrescentado do valor devido ao outro cartório, tá? Então, vamos supor que seja daqui de Fernandópolis e de São Paulo. A pessoa está aqui e o registro está em São Paulo. Vai custar em torno de R$ 330 o total. Sai mais barato do que ir para lá. Mas com certeza, com certeza. E mais prático, e mais né? prático, a pessoa não perde o tempo da viagem também é um custo, né? Sim. E quanto tempo demora esse processo todo, a partir do momento que a pessoa vai até o cartório, até sair o resultado final e tudo mais? Sair de nome novo. De nome novo, é isso. Se a documentação estiver toda certinha, tudo ok,
A gente tem o prazo de 5 dias, mas a gente não costuma usar todo esse prazo. Então, a gente monta o procedimento, faz a averbação e a pessoa vem retirar a certidão nova. Rapidinho, É então. bem rápido. Já emitiu alguma, Fernanda? Ainda não. Eu tô com uma que está em andamento. Está em andamento. Que legal. Ô, Fernanda, outra dúvida. Depois que é emitida essa certidão nova, a pessoa tem que tirar RG novamente, CPF, Sim. CNH, tudo de novo. Tudo de novo. Inclusive, a parte da atualização do CPF, nós já fazemos no cartório também. Então, se a pessoa legal. quiser, já dá entrada no procedimento e também já faz a solicitação da atualização do CPF. Já sai com um comprovante novo, com o nome novo no CPF. O número não muda, só o nome mesmo. Só o nome. Certo. A gente faz a atualização. O número do documento. Agora me conta sobre a questão aí dessa polêmica do pai que vai registrar o filho e esquece o acordo que fez com a mãe. E aí chega em casa, a mãe fala, não foi esse nome que nós combinamos, tem jeito de mudar ainda? Então, agora também é uma novidade da lei e é uma novidade que vai ajudar muito, porque a gente entende que naquele momento que o filho acabou de nascer, a família está emocionada, né? A família está contente, a família tá em êxtase. Então, já aconteceu aqui em Fernandópolis, aconteceu mais de uma vez, do pai lá na hora, no calor da emoção, se confundir e não colocar o nome que combinou com a esposa. Já aconteceu. Eita! Antigamente, antes dessa alteração da lei, já aconteceu, não tem mais como a gente fazer alteração no cartório. Porque era a regra de que o nome era definitivo. Ou seja, registrou com aquele nome e hoje a gente já faz o registro e já cadastra no CPF, né? A criança é registrada e já tem um número de CPF automaticamente. Então, quando a gente faz o registro, essa informação já vai para a Receita Federal, esse registro já está lá no livro do cartório, não tem como a gente voltar mais atrás. Então, antes da alteração da lei, a gente dizia, olha, sinto muito, vocês vão ter que procurar o judiciário. Vão ter que entrar com uma ação e explicar para o juiz o que foi que aconteceu para ele autorizar a mudança. Agora, com a alteração da lei, os pais, quando acontecer isso, ou até mesmo no caso de arrependimento, o que pode acontecer também, vamos supor, a mãe está hospitalizada, o pai está trabalhando, quem vem fazer o registro é a avó. E aí a avó no meio a mãe falou, não... E pode? Pode. Ah, eu não sabia. Pode, porque o que a gente quer? A gente quer que aquela criança não fique sem registro. Entendi. Inclusive, nessa questão do combate ao subregistro, a gente já faz registro na maternidade, aqui na Santa Casa, então o cartório está lá dentro, para a mãe sair da maternidade já com a certidão. Olha que bacana. Porque é um direito da criança e, inclusive, a gente sabe que a criança não consegue nem ser atendida na UPA, nada, postinho, se já não tiver o documento. Então, também é uma facilidade para a mãe não ter que vir ao cartório. Mas pode acontecer da mãe estar hospitalizada, o pai trabalha em outra cidade, e aí quem que vai vir fazer o registro? Então, a lei permite que seja um parente, que seja uma pessoa que esteja com a documentação. Então, trouxe ao cartório aquela via amarela da DNV com a documentação da mãe, a gente faz o registro. Então, não necessariamente precisa ser o pai e a mãe. Só que o declarante, né, que é essa pessoa que vem fazer o registro, é ela que vai dizer que nome que a criança vai ter. Então, é uma responsabilidade muito grande. Agora, a gente sabe, a avó no meio estava indo para o cartório e falou, tudo bem, minha filha falou que quer que coloque João no menino. Ah, mas eu acho o Joaquim mais bonito. Vou colocar Joaquim. E ela coloca. Aí... também tem essa possibilidade. Então, os pais têm o prazo de 15 dias contados da data do registro para voltar atrás. Então, quer dizer que tem um período ali que pode mudar. Pode mudar. E colocar o nome que havia sido combinado. Sim, e nesse caso, inclusive, pode mudar tanto o prenome quanto o sobrenome. Ah, eu coloquei no meu filho, o meu marido foi registrar, colocou só no sobrenome dele. Mas eu queria que tivesse colocado o meu sobrenome também. Aí, se eles tiverem... Porque as pessoas têm que estar de acordo, né? O pai e a mãe têm que estar de acordo com relação àquele nome. Então, estando de acordo, está no prazo de 15 dias, vai ao cartório e faz a alteração. Então, inclui um sobrenome, exclui um sobrenome. Ah, eu queria ter colocado o sobrenome da minha bisavó. Eu posso? Pode. Como que vai fazer?
tem que trazer a certidão, e se a pessoa não tiver, a gente pode solicitar pelo cartório também, que é uma certidão que comprove que aquela pessoa é a bisavó e que ela tem aquele sobrenome. Com base naquele documento, a gente pode inserir no registro da criança o sobrenome da bisavó, por exemplo. Fernanda, a gente está notando que o cartório democratizou completamente. Porque Sim. antes era bem limitado, né? Era tudo quadradinho, né? Você não tinha muita margem de... Não tinha. Né? Então era muito quadradinho. Agora você percebe que há uma liberdade de ação que Sim. permite às pessoas resolverem problemas, né? Sim, na verdade, tem uma onda de desjudicialização, quer dizer, o que o legislador quer? Ele quer desafogar o poder judiciário, que não tem condição mais de tantas ações, de tantas coisas, e são coisas que, claro, são super importantes, mas que os cartórios têm a confiança do poder público para dizer, não, isso aqui pode ser resolvido pelo cartório. O oficial do cartório, ele pode decidir nesse caso, não precisa passar pelo juiz. Na verdade, se a gente já faz a qualificação na hora do registro, já vê se está tudo certinho, por que não autorizar essa alteração? Né? Então, isso é uma coisa que atende demais a demanda da população, a demanda da sociedade. Eu acho que ninguém é obrigado a ficar com um nome que não gosta, né? Então, isso vem também a ajudar as pessoas. E hoje em dia, né, principalmente com as redes sociais, a pessoa sofre mais em relação a isso do que antigamente. Que o nome dele era praticamente no círculo ali fechado, né? Hoje não, hoje está tudo nas redes. A publicidade é muito grande hoje, né? Então, claro, e a pessoa fica muito mais exposta. Muito mais. E a identidade dela relacionada ao nome fica muito mais evidente. Agora, dentro dessa questão aí do registro, da mudança de criança, você tem mais alguma questão que gostaria de perguntar, Giovana? Da criança, não. Eu queria falar, por exemplo, uma pessoa que adota um nome artístico. Por exemplo, Sim. A gente sabe de muitos artistas, por exemplo, o Gustavo Lima, ele chama... Como é que chama? Nivaldo, né? Sim. Ele chama Nivaldo e adotou o nome de Gustavo Lima. A maioria deles, né? A maioria. Você vê o Mirosmar. Mirosmar, que é o Zezé de Camargo. Então, assim, esses artistas poderão fazer a mesma coisa também? Poderão. Então, tipo, excluir o Nivaldo da minha certidão de nascimento e adotar o Gustavo Lima? Sim, vai poder. Então vai beneficiar. Só não vai poder mexer no sobrenome da família. Então ele pode até inserir lá o Gustavo Lima e manter... Aí tem que manter o sobrenome. Isso. Mas pode sim. Inclusive ele pode também optar... Ele fala, não, tudo bem, eu gosto do nome que meus pais me deram, eu quero só incluir. Então eu quero chamar Mirosmar Zezé de Camargo. Pode. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que aqui em Fernandópolis a gente conhece algumas pessoas que usam um nome, adotam um nome artístico. Políticos, né? por exemplo. Isso. Então, às vezes, vai ser acho que vai ter uma leva boa que vai querer mudar. A verdade é que muitos políticos usam até o nome de registro da candidatura e depois o nome de urna, né, para a pessoa reconhecer ele na urna, né, porque senão de repente acaba não sendo reconhecido. Né? Às vezes coloca até apelidos e tudo mais, né? Então a inclusão do apelido já era permitida anteriormente já, desde que a lei foi feita. Que era já a era retificação de acento que falava? Não, a retificação de acento, ela serve para a gente alterar quando tem algum dado errado. Tá. Então, por exemplo, a pessoa se chamava, a grafia do sobrenome está errado. Meu sobrenome constou Souza com S, mas era Souza com Z. Então a gente faz a retificação, a gente corrige uma informação que está incorreta. Nesse caso aqui, a gente está falando de alteração. Então não tem nada de errado no registro, né? O registro foi feito perfeitamente, mas a gente vai alterar porque a lei nos permite. A questão do nome social é mais antiga, né, Fernanda? Mais antiga. Mas o procedimento é o mesmo? Explica pra gente. Em que circunstância a pessoa pode alterar o nome aí, na questão do nome, adotar um novo nome, o chamado nome social? Sim, o nome social, ele foi implementado por um decreto, na época era Dilma Rousseff, que era presidente da República, e com base nesse decreto a pessoa pode ainda, né, fazer a inclusão do nome social, que seria o nome pelo qual ela é conhecida. Aquele nome que ela se apresenta, então faz a inserção desse nome
nos documentos de identificação, no RG, no título de eleitor. Mas esse nome social não altera o registro. No registro de nascimento, então eu vou dar um exemplo aqui, o registro de nascimento do Sebastião. Ele se entende por mulher, se reconhece como mulher e se apresenta na sociedade como Márcia. Olhando para o Sebastião, você diz que é a Márcia. Então, a Márcia pode inserir esse nome pelo qual ela é conhecida nos documentos dela, mas lá no registro de nascimento, lá no cartório, vai continuar como Sebastião. Então, o nome social ele vai resolver uma questão, como o nome já diz, social, quer dizer, como ela se apresenta, como ela é chamada. Mas a questão registral, ela só é alterada, e aí em 2018 a gente teve um provimento do Conselho Nacional de Justiça, após uma decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu, mais uma vez, a dignidade da pessoa humana e o direito daquela pessoa de ter no seu registro o nome e o gênero, o sexo, de acordo com aquilo que ela se entende. Então, o Sebastião, que nasceu Sebastião do sexo masculino, hoje é Márcia do sexo feminino. Então, o que ela pode fazer? Comparece ao cartório, não precisa de ação judicial também. Então, isso, desde 2018, aqui em Fernandópolis, a gente já fez bastante desse procedimento. Então, a pessoa vai ao cartório, fala, olha, eu me identifico, eu sou uma pessoa transgênero e eu me identifico com um nome do sexo feminino e eu também gostaria de alterar o meu gênero no meu registro. Então, nós montamos o procedimento e fazemos a averbação. Então, o Sebastião do sexo masculino, lá no registro vai passar a ser a Márcia do sexo feminino. Imagina o ganho na autoestima dessa pessoa. Sem dúvida. E o mais importante, esse procedimento, ele independe de prova, de laudo médico e de cirurgia de redesignação sexual. Então, quer dizer, a pessoa não precisa ser operada ou fazer alterações importantes, né, operação, etc., para fazer essa alteração. Ela não precisa. É só chegar no cartório e fazer essa declaração. A gente vai presumir a boa-fé da pessoa, claro, né? E também é possível, basta a pessoa comparecer que a gente já identifica, já sabe, né? Olha no registro e vê que realmente ele não corresponde àquele indivíduo que está ali na nossa frente. Perfeitamente. É muita coisa, é muita informação, né? Ah, é legal, Fernanda? né? É legal, eu adoro. Eu falo assim, é muita informação e que as pessoas às vezes não conhecem e acabam às vezes sofrendo, igual você disse, com um nome aí que não se identifica, né? Então ficou tudo mais facilitado. Eu adorei, eu já tô curiosa para o nosso próximo papo viu? Bom, que eu tô sabendo que tem umas novidades a respeito do casamento também, sim, né? Sim, no cartório. Tem novidades a respeito da composição do sobrenome também, que tem umas hipóteses que pode ser alterado direto no cartório também. Então a gente tem aí temas para tratar em próximos encontros. Olha, com certeza. E eu acho importante, porque só nesse bate-papo aqui, como disse a Giovana, nós trouxemos aqui um monte de informação que muitas pessoas às vezes desconhecem completamente. E fica até às vezes, vamos dizer assim, envergonhado de ir lá no cartório perguntar. Então, qualquer dúvida, vai no cartório. Vai no cartório, pode ligar para a gente, o telefone fixo 3462-2545, pode mandar mensagem pelo WhatsApp 98102-0505 e também o e-mail rc, de Registro Civil, Fernandópolis, tudo junto, @gmail.com. Aí depois, se for o caso, eu deixo já os contatos do cartório na página, lá no comentário na rádio, para todo mundo que tiver dúvida, quiser saber mais detalhes, e pode entrar em contato com a gente. Ô, Fernanda, foi um ótimo bate-papo aqui. A gente agradece demais sua vinda e esperamos tê-la mais vezes aqui no programa. Porque já estamos vendo aí o papo do casamento, que também deve trazer muitas novidades, né? Com certeza. Eu já tô curiosa já, porque eu já troquei figurinha com o Felipe lá do cartório, ele falou que tá todo mundo assistindo, né? Ah, tá. Então, um beijo para todo mundo aí do cartório e a gente aguarda a Fernanda aqui mais vezes, trazendo aí todas as novidades, os serviços que são oferecidos lá, para facilitar a nossa vida, né? Que eu falo que falta esse tipo de informação. Isso mesmo eu não
a gente não tinha nem noção de como poderia ser feito. E agora ficou bem claro, eu acho que para todo mundo. Muito claro. Então a gente aguarda sua volta aqui em breve. Eu vou voltar sim, já está combinado. Fernanda, muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Nós conversamos aqui com a Fernanda Amádio Piazza Jacobes Pereira, que é oficial de registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da sede da comarca de Fernandópolis. Vamos ao intervalo e voltamos com mais Rotativa. Rotativa no ar.